Olá a todos, sou o professor Juliano Ramos e nesse vídeo eu vou explicar um pouco o funcionamento do Docker, mas na prática já para a gente fazer a instalação de um servidor Apache, por exemplo, utilizando uma imagem de uma outra distribuição Linux. Então, como base, eu estou usando aqui o VirtualBox, como base eu vou usar uma recém instalada versão do OpenSUSE. A versão que eu estou usando aqui é o 13.2, mas você poderia usar o SUSE ou até mesmo a versão LIAP do SUSE. Então acabei de fazer essa instalação aqui do OpenSUSE. Enquanto ele faz a inicialização, vou explicar um pouquinho o que é Docker. Né? De modo grosseiro, se a gente for falar, Docker é uma plataforma open source usada para administradores e desenvolvedores para execução de aplicações. Essas aplicações, né, a gente chama de containers. Então, se você, por exemplo, precisa de um servidor Apache, ao invés de você instalar o servidor Apache na sua própria máquina, no seu próprio sistema, né, você utiliza o Docker. Então, o Docker seria como um host, né, um servidor à parte, onde esse host vai estar lá instalado o Apache, por exemplo. Então, se porventura você tiver algum problema de configuração ou der problema nesse Apache, simplesmente você pode ter pontos de restauração ali, você só vai ter problema com aquele host e não vai estar tendo problema com o sistema inteiro. Né? Essa é uma grande vantagem de você usar Docker. E você pode perguntar, mas professor Juliano, então por que eu não utilizo uma virtualização também? Instala aí um VirtualBox ou um VMware e instala um servidor. Porque é extremamente pesado comparado ao Docker. Já que o Docker ele vai utilizar o mesmo kernel, então no caso ele vai utilizar aqui o kernel do SUSE, e ele só vai trazer as instâncias que são necessárias dentro desse kernel. Por exemplo, vamos ver isso na prática, né? Eu gosto de explicar as coisas na prática. Eu vou abrir um terminal, recém-instalei aqui o SUSE. Vou fazer login aqui com o meu usuário de root. É necessário você ser o usuário de root, tá? Acabei de instalar. Então, o primeiro passo aqui eu vou fazer a atualização do meu sistema. Então, eu posso usar o comando zipper dup para me fazer uma atualizaçãozinha. Na verdade, ele vai atualizar os repositórios, ele vai pedir para atualizar um monte de coisa, porque essa versão tá antiga, mas na hora que ele pedir para atualizar, eu não vou fazer a atualização não. É só para mostrar para vocês que é importante, após a instalação do sistema, você fazer atualizações, né? E você poderia fazer também com a versão do SUSE. Mas eu não vou deixar ele completar, deixa ele só listar aí para me ver se os repositórios está tudo certinho, para a gente fazer a instalação do Docker. Você pode obter mais informações sobre o Docker no site oficial do Docker, que é de documentação, que é docs.docker.com. Lá dentro tem bastante documentação sobre o Docker que você pode utilizar. Tá? Então vamos lá, deixa rolar aqui essa primeira atualização aí do meu OpenSUSE. Estou obtendo os dados e tal, etc. Quando eu for fazer essas atualizações, instalação, eu vou dar uma pausa no vídeo para o vídeo ficar mais dinâmico, né? Ficar mais rápido. Aí já pauso e depois eu volto assim que fizer as atualizações. Então, como eu disse aos senhores, ele está dizendo aqui que eu preciso fazer uma atualização de 925 megas, né? Porque está bem desatualizado o sistema. Mas eu não vou fazer essa atualização, vou dar N aqui. E não vou fazer atualização. E vou instalar já o meu Docker. Então, comando aí zipper install docker. Simples assim. Já está no repositório, vai pedir o repositório, ele vai fazer download. Tem certeza que você deseja continuar? Tem o S, né? Vai fazer download de 9 megas e vai fazer a instalação aí do Docker. Então vamos deixar fazer a instalação e ele também vai puxar as dependências. Então vamos deixar rolar aqui, eu vou dar pausa e volto quando tiver instalado. Então vamos lá, prontinho, foi feita a instalação aqui do Docker. E agora o primeiro passo, já que eu fiz a instalação aqui do Docker, é levantar o serviço, né? Então vamos ver se o serviço aí já tá tudo certinho, tá nativa. Então eu vou utilizar aqui o comando system ctl enable docker. Em seguida, vou usar o comando systemctl start docker para iniciar o serviço do Docker. Agora o serviço está inicializado e um comando interessante aqui é eu ver se eu tenho imagens.
que seriam essas imagens? Seriam os containers do Docker. Eu vou usar o comando docker imagens. Eu não tenho nenhum. Olha lá, repositório, tag, imagem id, né? Não tenho nenhum container. E eu vou fazer download de um container. Se eu usar o comando docker search, por exemplo, Ubuntu, ele vai buscar lá no repositório do Docker as imagens que ele já tem pronta lá do Ubuntu. Então, ó, ele já tem servidor LAMP, ele já tem o Ubuntu simples, tá? Quando eu for instalar, então eu poderia fazer isso também com Docker search SUSE, por exemplo. Né? Então, ele me traz aqui também o que eu tenho lá de SUSE, né? Enfim. E para mim instalar isso, o comando é fácil, docker pull e o nome da imagem. Vou instalar aqui o Ubuntu simples, mas se eu quisesse uma versão específica, eu poderia colocar aqui 2.14.04, por exemplo. Mas eu vou só instalar o Ubuntu. Então, docker pull Ubuntu. Professor, mas então ele vai fazer download de todo o Ubuntu para instalar com interface gráfica? Não, ele vai fazer download só de ferramentas essenciais para que o Ubuntu esteja funcionando. Para mim, por exemplo, instalar o servidor Apache, que é o objetivo dessa aula. Eu vou mostrar como a gente faz a instalação do servidor Apache usando uma outra distribuição, nesse caso o Ubuntu. Então olha que a imagem é bem pequenininha o download, ó, 49 megas, perto aí, né, de mais de 1 GB se eu fosse fazer download do Ubuntu e etc e tal. Então vamos deixar o download rolando, vou dar pausa e volto quando o download estiver pronto. Pronto, o download foi feito, né? A instalação aqui do meu Docker já está ok. Então vamos fazer a verificação aqui, comando docker imagens para ver, né, as imagens. E observe que agora, antes nós não tínhamos nada, agora eu tenho aqui o Ubuntu, né? Tem o ID da imagem, isso a gente vai ver depois, que é importante. Olha o tamanho que ocupou aqui, 132 megas. Então vamos iniciar essa imagem. Então o comando para iniciar é o docker e docker -run, espaço "-t", colocar aqui o "-i", o nome da imagem, nesse caso aqui seria Ubuntu, e vou abrir aqui o Bin Bash, para abrir um modo de comando aqui, né, para eu começar a digitar comando dentro dessa minha imagem do Ubuntu. Então vamos lá, vamos rodar. Agora observe que eu já não estou aqui, ó, estava vermelhinho quando eu estava dentro do OpenSUSE, aqui logado como root. Já ficou aqui preto, ou root, né? Ou seja, já estou logado dentro da minha máquina do Ubuntu com o Bash aberto. E esse arroba aqui, tá vendo esse código aqui, ó, B19? Esse daqui é o ID da imagem atual, do que eu estou rodando atualmente. Vai ser importante também esse código aqui, tá? Então vamos lá. Então, eu estou rodando aqui dentro da minha máquina virtual. Primeiro passo, como eu estou no Ubuntu, eu vou atualizar os repositórios. apt-get update. Observe que agora, como eu estou no Ubuntu, ó, ele está atualizando. Ó, a última versão do Ubuntu aqui, o Xenial, tá vendo? Ele está atualizando os repositórios, olha que bacana. Para mim poder fazer a instalação de aplicação, né? Então vou atualizar os repositórios do Ubuntu dessa minha máquina virtual, digamos assim, desse meu container, tá? Então, mais uma vez, vou dar uma pausa para já voltar quando fizer as atualizações do repositório. Prontinho, foi feita a atualização dos meus repositórios, então tá tudo aí, eu já posso começar a instalar um monte de software no meu Ubuntu. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instalar logo o Apache. Então, apt-get install Apache 2. Então, vou fazer a instalação do Apache. Então, ele vai ter que instalar um monte de coisa aí. Deixa ele instalar. Então, como sempre, uma pausa para essa instalação. apt-get install Apache 2, sem novidade, vamos deixar fazer download a instalação, volto quando tiver feito o download. Prontinho, já foi feito o download, a instalação aqui do meu Apache. Então vamos subir o serviço do Apache. No caso do Ubuntu, o comando é service Apache 2 start. Olha lá, iniciou o Apache, está tudo certinho. Vamos ver qual é a IP dessa máquina aqui, desse container. Então, comando ifconfig. Olha que interessante, eu não tenho, é tão simples essa imagem do Ubuntu, por isso que ela é tão leve, que não tem nem comandos simples de administração de rede e tal. Não tem problema, vamos instalar então. apt-get install
Vou instalar aqui o NetTools, para me ter ferramentas aqui para gerenciar minha rede. Então, rapidinho. Agora eu devo ter o ifconfig. Ifconfig. Ah lá, tem o ifconfig. Olha o meu IP aqui, ó. 172.17.0.2. Agora eu vou abrir aqui no meu SUSE para ver agora, testar aí o meu Apache. Mas, professor, por que eu ia querer, né, ter um servidor Apache? Cara, para vários motivos. Primeiro, porque você pode querer, você está estudando PHP. Qual outra maneira que você vai ter para estudar seu PHP, né? Então vamos lá, 172.17.0.2. E olha lá, o Apache no Ubuntu, a telinha aí do Apache já está funcionando, maravilha. Eu já tenho meu servidor Apache rodando dentro do meu host, né? Dentro de uma máquina virtual aí usando o Docker. Só que agora tem um problema. Se eu sair aqui da máquina Docker, você perde tudo. Você perde a instalação do Apache. Ele sempre mantém a imagem padrão. Como que eu faço para mim sair, fechar e eu não perder isso? Eu vou abrir um novo terminal então. Vamos lá, virar root de novo. O meu OpenSUSE. Tá? Olha aqui que eu falei que era importante. Após o arroba aqui, você vai copiar esse código aqui, ó. Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai salvar o status atual dessa máquina, o Ubuntu, que já está com o Apache instalado. E qual o comando para isso? O comando para isso é o docker commit. Agora é o ID do Docker, que é esse código aqui. Então vamos lá. B19F271FA5D0. E eu posso colocar um nome diferente agora. Eu posso colocar ele como Ubuntu Apache, porque eu instalei o Apache nele. E vamos dar Enter aqui. Ele vai salvar o estado atual dessa máquina, já com Ubuntu e tudo que eu fiz. E vamos verificar usando o Docker Images. Então, olha, que além agora do Ubuntu simples, eu tenho o Ubuntu Apache. Olha que ficou bem maior, 270 MB. Por que 270 MB? Porque eu instalei já o Apache, então já tem a aplicação rodando aqui dentro. Então você pode fazer isso, porque se eu tiver probleminha aqui, nesse Apache eu não perdi minha imagem, né? Eu posso criar agora até um backup dessa do estado atual, com o Apache recém-instalado e etc e tal. E tudo pequeno, são arquivos pequenos, estão compartilhando kernel, muito melhor do que eu fazer uma máquina virtual. Já posso testar, então, além de Apache, eu posso brincar com o servidor Fire, Squid, né? Enfim, uma série de outras ferramentas. Esse é um básico de Docker, só que eu quis mostrar um básico, já mostrando uma aplicação útil para a gente colocar aí um Apache no ar, utilizando um outro sistema operacional dentro desse Docker. Mas vale um curso completo de Docker básico para a gente aprender vários documentos, vários comandos do Docker, né? Mas eu posso usar também o Docker Help. Docker Help. E aí ele me mostra vários comandos aqui do Docker que eu posso utilizar. Ok, pessoal, espero que tenham gostado. Foi um curso básico, introdutório aí, falando um pouco de Docker, mas já mostrando na prática como eu posso fazer, que vai ajudar para quem está aprendendo PHP, vai ajudar para quem está querendo levantar um servidor Apache, tá? Foi uma maneira bem simples aí, um vídeo de 13 minutos explicando um pouquinho sobre o Docker. Então fiquem com Deus e vamos que vamos.